Paz seja convosco, irmãos. Amém? Glória a Deus, né? Eu louvo ao Senhor por estar aqui mais uma vez, poder compartilhar a experiência de Deus com a igreja, né? E sem demora, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Diz assim: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Todos repitam comigo: mas fiquem na cidade, em Jerusalém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Essa passagem nós vemos aqui de Lucas 24, 49. Pegando do início da passagem do livro, desse capítulo 24 de Lucas, nós vemos uma situação, todos sabem, né, a passagem de que Jesus veio, né, orientou, teve por 3 anos e pouco com os discípulos orientando muitos outros, que além dos 12 apóstolos, haviam outros discípulos. E no início do capítulo de número 24 de Lucas, ele começa a mostrar a passagem onde Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, né, e uma situação difícil, né, para as pessoas quando estão próximo ao ente querido, a uma pessoa próxima, principalmente com Cristo, que foi um professor, foi um mestre, foi a promessa, né? As pessoas entenderam o propósito, em partes entenderam, nós vamos ver isso mais à frente, quem era o Cristo, porque sobravam-se muitas dúvidas. Eu acredito que muitos aqui também, quando iniciaram a vir à igreja, ao participar de uma igreja evangélica, a conhecer a palavra, surgiram-se assim, no decorrer dos dias, muitas dúvidas. Não é assim? Dúvidas de saber, estou fazendo certo, estou fazendo errado, estou na direção correta, mas por isso nós começamos a buscar, começamos a querer aprender, a entender, e assim frequentamos os cultos, e curiosamente começamos a abrir as escrituras e querer saber mais da verdade de Deus. E assim os discípulos que andaram com ele, esse povo andar com ele, de repente chega a situação em que levam o seu mestre para ser crucificado, morto, né? E lá todos estavam em desespero, e como de costume, um costume da cultura judaica, mulheres vão até o sepulcro e levam, né, ervas aromáticas lá para o sepulcro, e para passar no corpo, no cadáver, né, como de costume da cultura dos judeus. Mas, chegando no sepulcro, veem que a pedra está aberta. Essa passagem do capítulo 24, vê que a pedra está aberta, então elas entram no sepulcro e lá não encontram o seu mestre. E aparece a elas ali 2 homens, se você ler, você vai ver que é 2 homens com roupa de linho branco, reluzente, e pergunta a elas: a quem procuras? E elas: Senhor, procuramos o nosso mestre. Mas por que procuram no meio dos mortos aquele que vive? Porque procuram num lugar aonde não há de encontrar? Acaso não entenderam as escrituras? Elas envergonhadas, cabeça baixa, ali é aberto o entendimento delas, né? Quando a palavra em espírito vem, é aberto o entendimento, isso que traz aquilo que identifica em nossas vidas, que em todo parâmetro é a promessa de Deus no desenrolar da situação, causando em nós, né, a convicção. E elas voltam e se dirigem
aos discípulos de Cristo e contam a situação que estava ocorrendo, o que elas acabaram de presenciar, o que havia ocorrido. Só que eles, naquele momento, eles tiveram dificuldade de crer, porque a preocupação deles era e agora? Ele foi, o que vamos fazer? Vemos em outras situações que muitos deles voltaram a fazer as mesmas coisas, e vemos também aqui no capítulo 24, que 2 deles iam a caminho de Emaús. Iam a caminho de Emaús, um certo homem, que é o Cristo, aparece a eles e pergunta: o que vocês estão discutindo aí? E eles falam: acaso você é o único que não sabe o que todo mundo já sabe que aconteceu em Jerusalém? O Messias, que ia de vir, nós críamos, ele morreu, e ele não está mais conosco, e agora nós estamos voltando embora para nossa casa. Parafraseando um pouco aqui da situação, e eles vão, e Jesus vai com eles, mas acaso vocês não sabem o que os profetas diziam? O que Moisés dizia, a lei dizia, que o Messias havia de vir e padecer, e ele conversando com eles, mas eles com os olhos cegos, sem enxergar quem estava ali com eles, eles vão e chegam até a casa deles, que era a 11 quilômetros de Jerusalém, passagem já ministrada aqui pelo pastor Júnior. Chegam à casa deles e Jesus dizia que ia mais adiante, mas eles, insistindo a Jesus, pede a ele para que volte, para que entre à casa deles e ali esteja com eles, porque já era tarde, já havia escurecer, e o clima, né, de Jerusalém, um clima muito difícil, que à noite não é habitual andar por causa das fortes tempestades, os ventos fortes, areia, tal. Então Jesus entra com eles e vai ser ali com eles, pega o pão e parte, dando graças, né, repartiu o pão com eles, e imediatamente é aberto os olhos deles. Aberto os olhos deles, mas Jesus também desaparece naquele momento, e eles percebem algo, que ele estava vivendo um milagre, mas não estava entendendo. A promessa de Deus estava ali com eles, e eles falam: mas era o Messias, era o Mestre. Acaso o seu coração não queimava quando ele falava? Sim, queimava. Vamos correr lá, voltar para Jerusalém. Então imediatamente eles levantam, retornam para Jerusalém, e lá encontram com os discípulos. Os discípulos, quando as mulheres retornam, eu não disse, né, mas Pedro, ele vai até o sepulcro, e só encontra panos, e é onde ele fica chocado, porque eles dizem: acaso vocês estão louca? Né? Eles não estavam crendo. E imediatamente chega também aqueles discípulos que estavam em Emaús, já estavam na casa deles, que voltaram correndo 11 quilômetros. Imagina que é algo assim para pegar, assim: não, opa, peraí, tem algo, vamos voltar lá. Não pegaram um carro, um camelo, um cavalo, não, voltaram correndo. E para acontecer essa situação é uma explosão muito grande, é o dinamismo muito grande que acontece na vida da pessoa, irmãos, que impacta, para você querer fazer algo que tem que ser naquela hora, para você ver algo que tem que ser compartilhado naquele momento. E eles vão e chegam e contam a experiência que eles tinham. E lá todos eles atônitos, imagina o semblante deles, todos preocupados. Então quem aparece ali, entre eles, chega a eles, o próprio Jesus Cristo, o próprio Messias. E Jesus então diz a ele: por que estão atônitos? Por que estão aflitos no coração de vocês? E aí então ele mostra: olha minhas feridas, olha os meus pés, né? E para que ainda não duvidasse nos vossos pensamentos, Jesus pede a eles se eles tinham algo para comer. Não era um espírito que estava ali, Jesus estava ali em carne
e osso. E Jesus falando com eles, Jesus traz uma direção para eles e chama eles daquele lugar ali e vai até ali próximo à divisa de Berseba ali e ora por eles, abençoa a vida deles e abençoa, e é aqui que eu quero começar a mensagem. E Jesus abençoando a vida deles, é excelso ao céu ali a passagem conhecida, né, como ele é levado, né, ele flutua para o céu, né, é algo assim que pela fé nós cremos, temos nossas convicções, e algo assim que eles podem presenciar, mas só que naquele momento eles voltam alegremente para Jerusalém, né? Por que eles voltam para Jerusalém, irmãos? E aqui entra onde Jesus diz: mas permaneçam em Jerusalém, permaneçam na cidade, fiquem na cidade. Aqui é uma promessa de Deus, irmãos, para o tempo dos discípulos e para o nosso tempo de agora, né, que vem permeando pelos séculos dos séculos. E as promessas de Deus, irmãos, você pode perceber que normalmente ela não é datada, ela não tem tempo. Algumas situações, né, como Abraão, né, está em Gênesis 18:10, né, que Abraão, Deus promete um filho a Sara, a Abraão, e os anjos dizem ali, ó, na primavera ou no inverno passado, não lembro eu agora corretamente, mas eu voltarei daqui a um tempo, que era o tempo de 1 ano, e a Sara já estará com o filho nos braços. Então ali ele deu um tempo. E é difícil quando você tem uma promessa, quando você espera algo para a sua vida, e você quer algo que aconteça, mas você tem que esperar. E você não sabe o tempo. E aí que entra as questões na nossa vida, onde nós temos que observar, onde nós precisamos nos atentar, irmãos, para não criarmos certas expectativas e querermos, muitas das vezes, dar um jeitinho, que o próprio Abraão com Sara tentou fazer, não foi assim? Tentou dar um jeitinho. Então, assim é na nossa vida, quando tentamos dar um jeitinho que não é direcionado, quando saímos do foco, do propósito, começamos a criar um Ismael nas nossas vidas. Vemos que é uma luta que traz por gerações. Nós vemos ali os filisteus, né? Quanta guerra, né, dos filisteus, que vem de Filistine, né? Palestina, hoje quem é a Palestina? É os filisteus, irmãos, né? O mundo árabe ali, irmãos da descendência de Ismael, quantas guerras, quantas lutas. Não vou entrar muito nesse assunto não, mas é para entender, irmãos, que nós precisamos, quando estarmos orando, esperando no Senhor, é termos a direção em buscarmos na fonte correta, na fonte exata, na fonte aonde pode verdadeiramente dar uma direção. Certa vez um casal foi à nossa casa e eles queriam muito, eles queriam abrir algum negócio de trabalho. E eles estavam vendo um tipo de negócio que chamou atenção, eu já cheguei a comentar na célula, e eles estavam vendo, um negócio estava quase certo. Eles estavam vendo um motel para alugar. Um motel para alugar, conversando com nós e pensando assim, mostrando uma certa alegria e tal, e perguntou para nós o que nós achávamos. Falei, olha, se tratando deste ambiente, é um lugar que não tem como ver como um lugar abençoado. Você desculpa estar falando, porque é um lugar onde vai, muitas das vezes,
casais cometer traição, é adultério, é homossexualismo, é isso, aquilo, eu não vejo esperança para vocês ter, né, a Adriana comentou também, para vocês ter algo de bom ali, né? É o que nós vimos. E aí eles conversou ali, entre eles, falou, quer saber de uma coisa? Eu acho melhor nós largarmos disso. Ele falando para a esposa dele, falou, eu também acho, eu estava sentindo isso. Aí, falou, vamos orar, né, para Deus dar direção, talvez nós esteja errado, aí nós oramos, acabou de orar, eles falaram, não, nós estamos certos, porque a hora que eu falei de não prosseguir nesse negócio, eu senti paz. Eu senti paz no meu coração. E é assim que funciona, irmãos. Quando você coloca na presença de Deus, você está indo, acho que é por aqui, você está focado aqui, ali, fala, não, mas espera aí, é isso mesmo? Às vezes você quer tanto, Senhor, revela a mim. Porque o Senhor, Ele tem promessa para cada um de nós. Às vezes nós pensamos, mas qual a promessa que eu quero para a minha vida? O que eu estou mais querendo? Né? Eu já tenho minha casa, eu já tenho meu carro, eu quero um carro melhor, quero uma casa, mas vai muito além. Às vezes, sem pensarmos, sem pensar, você pode ter a convicção de que Deus tem algo sempre melhor, sempre maior. Por isso, a necessidade de permanecer em Jerusalém, a necessidade de permanecer no convívio daquilo que é a promessa de Deus, né, aonde você vai extrair frutos, aonde você vai extrair milagres, aonde você vai extrair o propósito da convicção. Eu estou falando da igreja, irmãos. Esses dias eu vi lá numa rede social, que eu tenho lá o Instagram, um rapaz falando, né, a bênção. Para você alcançar a bênção, você não precisa buscar na igreja, você não precisa de igreja tal, de igreja disso. Falou, irmãos, aí a gente vai olhar os comentários. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos. Se você buscar na escritura, que está escrito, é bom que os irmãos vivam em comunhão, é importante que a igreja se reúna, é importante que estejamos unidos na fé, e tantas coisas mais. E esperar, irmãos, muitas vezes você está pensando, mas eu tenho orado para tal situação. Mas o que é importante, assim como Daniel, ele orou, o pastor ministrou aqui, e ele pediu uma bênção. E Deus falou, não, eu prometo, vou te dar a bênção. No primeiro dia sai a bênção. Só que houve uma grande guerra. E Daniel continua lá, lutando, né? Jejuando, prosperando no jejum. E algo que chamou muita atenção, que eu até compartilhei com o Adriano, né? É que no 21º dia, o anjo consegue levar a benção. Mas se demorasse um mês, igual nós demoramos um mês no jejum, é uma luta, não é? Mas se demorasse 1 ano, se demorasse 5 anos, se demorasse 20 anos, Daniel ia estar lá. Ele ia estar lá firme no seu propósito. Nós podemos ver também, irmãos, quantos personagens da Bíblia, quando Samuel unge a Davi para ser rei. E quanto tempo Davi demora para se tornar um rei? Davi tinha ali uns 15 anos aproximadamente, né, pastor? Se eu não me engano, aproximadamente. E quando Davi se torna, tantas perseguições, tantas guerras, quando as nossas convicções são maior do que as nossas razões, e entendendo pela fé, nós não desanimamos, assim como Davi, ele permaneceu no propósito. Davi permanece no propósito, e com 30 anos de idade, ele torna rei de Israel, e consegue reunir as 12 tribos com excelência. E o tempo da graça de Deus, o tempo do favor, da prosperidade de Deus é muito maior do que o sofrimento que você há de ter, quanto a dificuldade que você há de ter, quanto as lutas que você há de ter. E quando você entra no regozijo de Deus,
naquilo que Deus faz prosperar. Quando chega a promessa, você vai até esquecer, irmãos, de todo aquele sofrimento. Você vai esquecer daquilo que passou. Você vai esquecer de forma que você não vai sofrer por aquilo. Você vai agradecer, porque Deus, o tempo todo, Ele é bom. Amém, glória a Deus, né? Vemos José também como governador do Egito, né? José fica durante 13 anos, 14 anos sendo escravo, mais 2 anos de prisão, né? E ele recebe a promessa dele lá atrás, muitos anos antes, ele recebe a promessa dele, mas ele fica tanto tempo como escravo lutando, mas só que ele não, a diferença de José, que essa mensagem que traz para nós hoje, irmãos, nós precisamos ter a diferença de José, a diferença de Davi, a diferença dos discípulos que obedeceram esperando em Jerusalém a promessa. Eles esperaram e José passa a ser governador através, todos aqui conhecem a história, José se torna governador e aos 30 anos ele se torna governador. E até os 120 anos de idade ele é governador. Ó quanto tempo de abundância, a promessa de Deus, que Deus mostrou em sonhos para ele. São 90 anos ali desfrutando. E muitas vezes pensamos, mas eu já estou com tantos anos, já estou isso, estou aquilo. Não, Deus tem algo maior para aqueles o que busca. Deus tem algo melhor para aqueles que perseveram. Falando desta vida, irmãos, e a expectativa se torna maior ainda quando nós começamos a pensar na eternidade. Que a promessa de Deus, ela não falha. Se é difícil com data, né? Imagina sem previsão. Por isso, continue esperando, continue orando, continue a buscar na presença de Deus, que pode ter certeza que Ele tem muito mais, né? Continue a esperar com fé. O que tem acontecido às vezes na sua vida, muitas vezes está indo normal, comum, bom, mas não somos diferentes, porque somos ansiosos. As ansiedades da vida, eu vejo a vida como, eu não posso dizer a vida é tão fácil, a vida é tão maravilhosa, a vida é tão tranquila, e é tanta loucura, irmãos, porque aí nós vemos, porque nós precisamos acordar de manhã, às vezes queremos dormir um pouco mais tarde, queremos assistir, queremos desfrutar, mas não, nós temos compromisso, nós temos filhos. Certo dia, muitos começaram a trabalhar para poder desfrutar, aí não temos tempo de desfrutar porque tem que trabalhar, não é bem assim, e é nessa pegada. Só que se você tem aquele tempo tão vago de uma semana, 2, 3, parece que você começa a se perder. Parece que está sendo vago, porque nós precisamos estar em movimento, nós precisamos estar fazendo algo, e quando deixamos de fazer, começamos a sentir falta. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz acontecer? Eu preciso fazer isso dentro da minha casa. Mas aí começamos a procrastinar, e como começamos a nos sentir mal. Mas quando começamos a entender, eu posso fazer algo mais, eu posso fazer melhor, eu posso prosseguir na direção e fazer acontecer. Não podemos deixar a fé desfalecer, porque Deus tem promessas infalíveis. Certa vez a história de 2 casais, aconteceu algo muito semelhante. Um casal perdeu seu filho. Uma dor irreparável, uma dor insuportável. E esse casal parou de ir na igreja, casal frequentador da igreja, dos cultos, e eles pararam de ir na igreja.
Um casal semelhantemente aconteceu de seu filho vir a adoecer e perder seu filho e passar aquela perca tão difícil. E ambos concordaram, falou assim, agora que nós precisamos nos apegar mais em Deus, agora que nós precisamos estar mais e mais na presença de Deus. O que saiu da igreja, irmãos, falar, é porque não é fácil, é difícil, realmente. Se é difícil, vamos nos afastar, queira ou não, ao esfriamento, ao congelamento. E quando a pessoa deixa, é porque a convicção, a perca é maior do que a convicção. E quando a pessoa persiste, é porque a convicção é maior que a perca. Amém? Então nós temos que nos atentar às situações em que vem nos fazer estarmos firmes na rocha. Desde quando começamos a vir a frequentar os cultos, começamos a conhecer a palavra de Deus, vimos a nossa família vindo em peso, uma bênção, algo maravilhoso, e de repente também vimos a nossa família se esfriando, parando, deixando, e eu e a Adriana combinou, e minha esposa, nós combinamos, falou, irmão, amor, já fazia 2, 3 final de semana que não íamos para o culto. Falou, se acontecer de do outro final de semana nós não ir para o culto, falar que não vai, nós vamos lembrar dessa conversa e vamos mesmo assim. E ela, tá bom. Porque o Senhor, Ele dá olhos de águia para o cristão para poder enxergar além. E foi através de um culto, ouvindo essa ministração, então Deus deu a graça de poder enxergar o prejuízo de se afastar e voltar a ser aquela mesma pessoa que eu era, despreocupada, sempre trabalhei muito, sim, mas sem compromisso com a moral, com a ética, sem compromisso com aquilo que faz o verdadeiro sentido da vida. Então nós lembramos dessa situação, nós temos, assim como Satanás, ele tem suas estratégias, seus pontos para jogar sua seta, seus dardos, Deus nos dá as estratégias, irmãos, através das suas promessas, porque cada um que está ministrando, cada um que está levando a palavra, o fato de você estar aqui, de você ser preenchido, você está sendo cheios do poder de Deus, e a promessa de Deus começa a gerar através da sua vida, a semente de poder plantar na vida daquele que é próximo a ti. Não é assim? E você planta, você rega, por isso abraça, irmãos. Abraça sem medo e sem dó, e com convicção. Certa vez eu convidei um amigo de trabalho para vir para a igreja, ele foi, aí outra vez ele não foi, uma outra vez ele foi, e eu comecei a investir, comecei a orar para ele. E aí foi que eu conversando com outros 2 colegas, pegaram e falaram para mim, o fulano lá falou que você chama ele para a igreja, que ele foi, só que ele falou que você pega muito no pé, e que você estava pegando no pé dele, que às vezes vai para não desagradar, tal. Então deixa ele. E foi um irmão em Cristo que falou isso para mim, irmãos. O irmão em Cristo falou, e aquilo eu peguei para mim. Peguei e falei, também não vou chamar mais. Cometi um erro grave. Eu devia ter tampado os meus ouvidos e fingindo que não tinha ouvido aquilo. Porque as minhas orações estavam sendo respondidas e estava quebrando. O inimigo queria que ele não viesse mesmo, mas algo dentro dele que fazia ele vir, estava acontecendo, estava crescendo nele, estava limpando a vida dele. Talvez isso sirva para você em algum momento. Talvez você passou numa situação, mas não desista daquele que está perto de ti, não desista dos teus familiares. Salomão fala assim, não quero saber quem falou de mim, quem falou mal, quem
está me caluniando por trás, porque senão eu posso chegar a amigos. Em outras palavras, ele estava dizendo, o que vai acrescentar na minha vida? O que vai agregar na minha vida? Nada. Então, as fofocas não ajudam nada. O que ajuda é os bons conselhos, que têm grandes valores e são úteis para aqueles que os têm, para aqueles que absorvem e pegam para as suas vidas. O que temos que fazer, irmãos, é esperar em Deus e continuar, e ficarmos firmes em Jerusalém. Amém? Quantos aqui vão ficar firmes? Amém? Amém. Tem uma multidão, irmãos, esperando você anunciar, porque a promessa de Deus, ela jamais vai morrer. O que o pastor tem pregado muito aqui, tem falado no meu coração, a pastora Simone tem pregado muito, falado, a igreja morna, e realmente, nós fizemos um estudo bíblico aqui, alguns domingos, né pastor? Muitos estiveram aqui, eu acredito que acrescentou muito na minha vida, foi grande bênção, né? E eu tenho aprendido muito nesse estudo, e que eles têm falado muito sobre a igreja morna, e eu já ia me perder no foco aqui, falado da igreja morna, o pastor pregou muito sobre essa situação, e no estudo, né, vimos que realmente a igreja morna é a igreja da Laodiceia que nós vivemos hoje, que fala em Apocalipse. Cada uma das igrejas, das 7 igrejas, foi uma carta de João direcionada às 7 igrejas, 7 cartas, e eram igrejas físicas, verdadeiras, que tinha ali na região ali da, como chama lá mesmo, o país, onde estava a ilha de Patmos lá, Roma. Nossa, como que eu vou esquecer o nome de Roma? Estava ali nas províncias romanas, né, 7 igrejas, ele manda as cartas lá para 7 igrejas da província romana, tal, só que era o que elas estavam vivendo na atualidade, e que viria a refletir num período de tempo, até os nossos dias, e dos dias vindouros, até o cumprimento da vinda do Filho de Deus. Não é interessante tal poder? Então pega lá Éfeso, Esmirna, né, e aí vai indo ali, Pérgamo, Tiatira, até chegarmos no dia de hoje. Uma igreja vai até a morte de Jesus, até a morte do último discípulo, que é a igreja, a primeira igreja. Aí depois vem a segunda igreja, né, Éfeso, Esmirna, que pega do ano 100 ao ano 313, é do ano 313, vai e tal, cada uma tem um período, e nós estamos vivendo um período da igreja morna, e por isso ora, irmãos, porque Deus tem promessa para a tua vida, e declara que você não vai ser morno, você não é morno, e declara que você quer mais de Deus, você quer conhecer mais, você quer se aprofundar, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Ele é aquele que nos momentos mais difíceis, no momento de depressão, é aquele que no momento em que vem ansiedade, angústia, Ele pega e fala, aquieta-te, aquieta-te. E o trabalho, o papel de aquietar, irmãos, não é falar, Senhor, aquieta-me, não, Ele fala, aquieta-te. É responsabilidade nossa, irmãos, responsabilidade de nos aquietar, porque Ele diz, aquieta-te e sabei que sou Deus. Em outras palavras, Ele está dizendo, aquieta-te, tenha fé, busca, esteja firme, continua, porque eu sou Deus. Nós temos um trabalho a fazer, aquietar e saber que o Senhor é Deus. Amém, igreja? Vamos finalizar por aqui. Coloque-se de pé. Pastor, gostaria de dar algumas palavras. Louvado seja o Senhor, quarta-feira abençoada. Lutei para chegar aqui, saí correndo, né? Hoje, que loucura, irmão. Hoje foi tudo na minha vida, foi correria, né? E eu louvo a Deus, né? Eu falei, mas eu tenho que estar lá.
às vezes não vai dar tempo, ou o pastor está lá, fala, não, a obrigação é sua, seu abençoado. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra,